E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo para vocês e dessa vez aqui é o novo Winlator com glibc na sua versão 7.1.2. Ainda não há modificação oficial, mas sim a modificação do Winlator, ok rapaziada? O Bruno ainda não implementou essas coisas, porém aí tanto o Jong, sei lá o que criou primeiramente o Winlator com a glibc e depois o Afei, que geralmente faz os mods aí do Winlator, foram lá e corrigiram algumas coisas e agora a gente tem uma segunda versão daquele Winlator glibc com várias novidades, que inclusive eu tenho que passar passo a passo aqui cada uma delas, inclusive uma delas bem interessante que vocês já podem ver aqui, que sim, são os shortcuts na nossa tela inicial, ou seja, aqueles atalhos rápidos para você simplesmente clicar no seu jogo e ele já sair abrindo, sem você precisar ficar abrindo o Winlator, configurando cada uma das coisas. E entre elas, galera, várias outras novas novidades que vocês vão poder conferir agora dentro desse vídeo. Uma delas, que é a mais legal assim, rapaziada, é a guia de contents, que aqui, rapaziada, você vai ter uma forma muito mais fácil de gerenciar ou instalar novas coisas dentro do seu Winlator. A gente sabe como o Winlator, diferente do Mobox, por exemplo, ou do próprio DarkOS, é muito difícil de você conseguir instalar certos arquivos. Às vezes você quer instalar uma nova Wine e você não consegue, às vezes você quer instalar, sei lá, uma nova versão do Box 64 e você não tem direito ali aonde você seguir, ou como no caso aqui do nosso querido Poco F6, a gente não tem bem como instalar um driver turnip sem a gente ter que baixar o arquivo SO e passar dentro das pastas dele, igual a gente fez no último vídeo do Poco F6 pra gente atualizar a turnip e finalmente abrir os jogos. Agora basta o criador daquela Wine, daquele driver turnip ou qualquer outra coisa aqui relacionada a Wine, turnip, VGL, DXVK, VKD3D, Box 64, criar no arquivo .wcp e você pode instalar de um jeito bem fácil e rápido através do seu Winlator. Como eu falei pra vocês, a gente pode instalar aqui o nosso driver para o Poco F6 funcionar. No caso, o nome dele é um pouquinho extenso, ok? Como 24.3.0D264C66F. E basicamente esse daqui é o driver que faz as coisas realmente funcionarem para o Snapdragon 8S Gen 3, igual a gente tem aqui com o Poco F6. E graças a ele, a gente consegue realmente rodar aqui os nossos drivers dentro do nosso querido Poco F6. Ou sei lá, se você quer instalar uma nova Wine, né, rapaziada? Que a gente sabe que geralmente o Winlator fica preso a uma única Wine. Aqui, por exemplo, ele já vem pré-instalado a 9.15 Custom, mas dá para você instalar diversos outros pacotes de Wine, desde que eles tenham no final o arquivo chamado .wcp. Um arquivo mais ou menos nesse pacote aqui, rapaziada, que é justamente o driver da Turnip que eu falei para vocês. E a partir disso, você pode instalar aqui diversas opções aqui de contents para o seu Winlator e criar um container baseado nessas configurações. Outra parte também importante é na hora que você vai criar o seu container. Como esse mod aqui é feito pelo Afei, galera, bom, o Afei é um criador chinês, então assim, a gente tem aí algumas palavras em chinês e primeiramente ele vem criado em chinês. Para você não ter problemas na hora de criar, igual muita gente teve no meu último vídeo do Winlator fixado com essa glibc, basta que na hora que você for criar o seu container, clica aí para aplicar suas configurações, como por exemplo, deixar aqui na sua Wine 9.2, utilizar aqui um graphics driver de acordo com o seu celular. Por exemplo, se você tiver um processador Snapdragon, utilize os drivers Turnip, ou se você tiver um dispositivo com uma Mali GPU, ou seja, um processador MediaTek, Exynos, Unisoc, utiliza aqui a sua VGL. E é claro, por último, mas não menos importante, na sua DXWrapper aqui, para processadores Snapdragon que utilizem a Turnip, você vai utilizar a DXVK. Agora, se você for utilizar a VGL, você só vai poder utilizar a Wine D3D. Mas enfim, galera, já que com as nossas opções pré-selecionadas e tudo mais, como eu falei para vocês, muita gente teve muito problema aí e acabou aplicando a linguagem chinesa ao seu Winlator. Basta você vir aqui diretamente em Environment Tables, e aqui nessa aba do Environment Tables, você simplesmente troca esse LC All diretamente para US, ok? Que daí ele vai ficar tudo em inglês, diretamente para você poder entender. Outras pequenas configurações da sua Wine, por exemplo, ligar aqui o seu mostrador de FPS aqui nessa aba de cima. Temos aqui o tema dela também, eu prefiro colocar no tema Dark. E já na nossa guia avançado, eu prefiro colocar aqui o Box 64 no modo Performance e esse RC File no modo Default. E aqui com esse Startup Selection você coloca nessa última opção e agora sim você já pode criar o seu container. E, enfim, galera, como eu tava falando, com o seu container criado, bom, vocês podem ver que
ainda tem aqui algumas letras em chinês, né? Infelizmente esse mod não deixa tudo em inglês ou português como a gente gostaria, mas pelo menos dá para você entender boa parte das coisas se você já utilizou vários outros mods aí de Winlator ou simplesmente já utiliza esses programas de PCs faz tempo. Mas basicamente D é sua pasta de downloads onde você tem que deixar todos os seus joguinhos. Aqui na guia do Start você também vai ter algumas outras opções, mas não são muito boas de você ficar mexendo nelas agora. No máximo que você pode ver aqui, rapaziada, é justamente a sua guia do 3, onde você vai ter alguns testes de Wine para você fazer, para você ver se os seus gráficos estão aparecendo direitinho, ok? Então, como vocês podem ver aqui, a nossa Adreno 735 do Poco F6 vai estar sendo reconhecida e a gente já consegue utilizar aqui. Um outro detalhe também para facilitar a vida de todos vocês é de simplesmente criar o shortcut deles na nossa parte inicial para a gente poder fazer as nossas configurações de um jeito mais fácil. Então, você vai entrar na pasta do seu jogo aí, como por exemplo eu tenho aqui do meu GTA, a gente vai clicar aqui no inicializador dele, que é justamente esse GTA V Launcher, e com dois dedos a gente vai vir aqui até essa outra opção aqui, né, rapaziada? Eu não sei se dá pra vocês lerem, não sei se vocês leem chinês, mas enfim, você vai clicar nessa opçãozinha aqui, né, a terceira de baixo pra cima, e uma vez que você clicar nela, você já vai poder sair e pré-configurar o seu jogo diretamente aqui na sua aba inicial de shortcuts. Bom, rapaziada, nessa aba aqui é onde todas as nossas configurações ganham força. Então aqui, por exemplo, no nosso GTA, já dá pra você adicionar o atalho dele diretamente na home screen, se você apertar esses três botões, que foi justamente o que eu fiz aqui no início do vídeo, mas também dá pra gente vir aqui e configurar as opções do nosso jogo, como por exemplo o screen size que a gente quer, o driver da Turnip, que no meu caso aqui do Poco F6, se você tiver um Poco F6 ou qualquer outro celular que tenha o Snapdragon 8S Gen 3, você vai ter que utilizar esse novo driver que eu tô deixando aqui na descrição. Do contrário, se você tiver um Poco F6, você não vai conseguir rodar os seus jogos. Agora, se você tiver um Galaxy S23 ou qualquer outro celular um pouquinho mais antigo, muito provavelmente você vai conseguir rodar com qualquer um dos drivers antigos e vai estar tudo certo. Bom, voltando aqui para as configurações utilizadas para eu abrir o meu GTA, rapaziada, basicamente aqui na DXVK eu utilizei a Async 1.10, e aqui na nossa guia avançado eu estou utilizando o RC File no modo Performance, e aqui na nossa guia avançado o Box 64 eu estou utilizando no preset Performance e o RC File no modo Default. E é claro, aqui no nosso Profile a gente também vai ter aqui o nosso Virtual Gamepad para a gente poder ter um Gamepad na tela, mas você também pode colocar o seu Gamepad da sua preferência. Bom, começando aqui com o nosso querido Poco F6. Como eu falei pra vocês, o GTA ainda não tá com aquele salto de performance que a gente gostaria. Então assim, ele vai estar rodando ali nos seus 33, 34 FPS, mas várias vezes vocês vão poder vendo ele pegando um pouquinho menos de FPS, principalmente aqui no quesito quando a gente pega o carro. Então assim, não é por configurações do jogo ou qualquer outra coisa desse tipo, nem configurações aí do próprio Winlator, rapaziada, mas sim por conta da versão ainda não está 100% certinha, a gente vai ter vários problemas, e um deles, rapaziada, ainda é o baixo FPS. A aceitação aqui desses drivers, pelo menos aqui no Poco F6, ainda não tá aquela coisa maravilhosa que a gente pode estar vendo. Então sim, a gente vai ser capaz de abrir de um jeito muito mais fácil o GTA e vários outros jogos, porém vão ter jogos aí que, bom, não vão rodar 100% do que poderiam. E como eu falei pra vocês, isso não acontece apenas aqui em um Poco F6 recém-lançado, mas também pode acontecer em vários outros celulares. O GTA aqui no Galaxy S23, em outras versões, roda um pouquinho mais estável, mas aqui, rapaziada, nessa 7.1.2, não tá tão gostosinho da gente conseguir rodar assim. Então sim, a gente vai ter ainda alguns probleminhas para executar, principalmente quando a gente está andando de carro. Então vocês vão poder ver bastante stutter diferente do que a gente vê aí em algumas outras versões. Como vocês puderam ver, caiu para 12 FPS, que é uma coisa que assim, antes simplesmente não acontecia e agora tá acontecendo por motivos que alguma configuraçãozinha ainda tá faltando para ter toda aquela maior estabilidade. Em compensação, utilizando aqui as configurações para o nosso querido Witcher 3, né, utilizando esse novo driver de GPU 720p, a nossa Gplay Async na versão 2.4, e é claro, aqui também na nossa guia de avançado, o Box 64 no preset em Performance, que assim, foi um dos poucos que a gente realmente viu alguma melhora maior no FPS e na sua estabilidade,
Como vocês podem ver aqui, o nosso The Witcher agora não está mais com aquelas linhas todas tortas que aconteciam quando a gente rodava ele, seja aqui no nosso S23 ou no próprio Poco F6, e é claro, o nosso FPS tá muito melhor. Agora a gente tá conseguindo pegar uma média de 37 a 45 FPS, dependendo da parte que você está. É claro, não testado ainda em regiões mais populacionais, como por exemplo uma grande cidade do jogo, coisas desse tipo, e é claro, a nossa GPU, pelo menos em dispositivos mais antigos, ela tá bem mais acertada, onde a gente pega ali por volta dos nossos 90 a 80% de uso, enquanto a gente estiver fazendo esses testes. Então, como você pode ver, a estabilidade do nosso The Witcher melhorou pra caramba, não tem nem mais aquelas linhas de frame time toda bugadas que aconteciam, e o nosso The Witcher, no geral, ficou muito mais estável, seja com esse driver ou com essa nova versão do Emulator. Pro Poco F6, a gente vê basicamente a mesma melhora, embora em diversas partes aí a gente ainda vai ter umas quedinhas de FPS, o nosso FPS vai ser um pouquinho mais estável do que a gente estava tendo em versões anteriores. Infelizmente, nesse daqui, é claro, o driver não vai estar assim 100% ainda acertado, então a gente vai ter muito mau uso da nossa GPU, igual eu falei lá no vídeo do Poco F6 rodando esses jogos de PCs, mas pelo menos a nossa taxa de frame time vai ser um pouquinho melhorada. Mas que no geral a performance dele vai ser bem melhor, pelo menos nesse The Witcher. Bom, no quesito já do God of War, rapaziada, aí o problema é um pouquinho mais embaixo, porque a gente sabe que ele é um pouquinho mais difícil da gente rodar. Então, nesse Emulator, a gente teve que rodar na resolução de 480p. Até dá pra você colocar na 544, mas a 480p é a que vai rodar um pouco melhor o seu jogo. DXVK, 2.4 GPlay Async, e na nossa guia Advanced com Box 64 também no modo Performance com o X-Input. Que bom, realmente fazem alguma leve diferença pra gente rodar o nosso God of War dentro do S23. Vocês podem ver já nessa tela, ele tem uma grande variação entre 23 a 9 FPS, então assim, esse 1% low ainda não tá bem acertado pra gente jogar esse jogo. Mas assim, a estabilidade dele você sente que ficou um pouquinho melhor, a gente consegue rodar ele pelo menos um pouquinho mais de tempo. Eu só não consegui botar ele pra salvar, rapaziada, porque aparentemente depois que eu salvo aqui, simplesmente o meu God of War não abre mais, pelo menos quando eu vou gravar, né? Então pra isso não acontecer, eu resolvi não salvar o meu jogo, começar aqui desde o zero dessa ceninha do Kratos com a árvore. Então como vocês podem ver, até aqui pelo menos, a gente consegue uma estabilidade de 18, 19 FPS, o que antes, sei lá, era quase impossível nessa exata mesma resolução. Quer dizer, até em resoluções mais inferiores a gente não conseguia um FPS tão estável assim nesses 18, 14 FPS que a gente tá tendo. Então sim, tivemos uma melhora na estabilidade geral aqui do nosso jogo para rodar pelo menos um pouquinho do God of War, sem ele acabar crashando com os 8 GB que a gente tem aqui. Já no Poco F6 o buraco é um pouquinho mais embaixo, porque várias vezes ele vai crashar nessa tela do Sonic Interactive, depois ele vai voltar a abrir, depois ele vai crashar de novo. Não sei por que isso acontece, então a gente tem toda hora que ficar fechando e abrindo o nosso jogo até ele realmente funcionar. Mas enfim, galera, a ineficiência desse driver ainda é muito grande, então a nossa GPU vai estar a todo momento ali para executar esse jogo em 100% da nossa GPU, e a estabilidade não vai ser tão boa assim quanto o nosso Galaxy S23, mas já é bom que ver que com apenas uma única atualização desse Emulator com a glibc, a gente já tá rodando com um FPS muito melhor do que a gente tinha anteriormente. Vocês podem se lembrar no meu último vídeo que eu tentei executar o God of War dentro desse celular, ele tava pegando, sei lá, 9 FPS. Agora a gente já tá ali com uns 12, 11 FPS, 13 FPS algumas vezes. Então sim, a gente realmente tem uma leve melhorazinha de FPS. Não vai ser aquela melhora gigantesca, maravilhosa, mas pelo menos a gente já vai conseguir rodar um pouquinho melhor do nosso querido God of War, rapaziada. Então assim, nem tudo tá perdido, essa versão traz sim algumas melhorias para alguns jogos, para outros nem tanto a estabilidade, mas no geral dá para você rodar os seus jogos, ou pelo menos um God of War, num Poco F6, por exemplo, que não vai ser tão caro assim de você executar. Mas no geral, galera, essa nova versão eu recomendo bastante para você que tem, sei lá, um Poco F6, ou até mesmo um Galaxy S23, ou vários outros de diversos celulares, porque é muito mais fácil de você instalar várias coisas, tem várias correções aí para quem quer uma estabilidade um pouquinho melhor, só no GTA ali que vocês puderam ver que não vai estar tão bom assim, mas que no geral agregam bastante, e eu espero bastante que o Bruno também simplesmente implemente essas novas configurações dentro do Emulator oficial.
No geral, galera, esse daqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adicione esses vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E é nóis, galera. Valeu e falou. Tchau, tchau.